E aí, sabe aquele objeto que a gente vê todo santo dia? Tão comum que a gente nem para pensar nele. Pois é, hoje a gente vai pegar esse objeto e virar ele de cabeça para baixo. Se prepara, porque a gente vai olhar para o familiar de um jeito totalmente novo. Beleza, vamos começar pelo começo, né? O que o dicionário diz? Cadeira, um assento para uma pessoa com encosto e 4 pernas. Parece bem simples, funcional, direto ao ponto. Só que, olha, essa definição é só a pontinha do iceberg. Isso aqui não é uma cadeira. Ou melhor, não é só uma cadeira. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O que mais essa peça pode ser? Para entender de verdade esse objeto, a gente precisa meio que desmontar ele, peça por peça. E vamos começar lá da origem. A gente vai seguir a jornada dele, desde a matéria-prima na floresta até ele virar um produto na economia global. Então vamos lá para a nossa pergunta principal, a que vai guiar a gente. Se isso não é só um lugar para sentar, o que a gente está vendo de verdade? Na sua essência mais pura, isso é uma árvore. É, uma árvore, um produto direto do ambiente dela, uma manifestação da floresta de onde ela saiu. Pega essa cadeira aqui de carvalho de Connecticut, lá de 1680. O próprio formato dela lembra um tronco, os galhos de uma árvore. E olha, naquela época, a Nova Inglaterra era basicamente floresta. Um recurso imenso que a Europa, por exemplo, já tinha desmatado quase tudo. Lá, as árvores eram a base de literalmente tudo, da economia, da vida, usavam para construir as casas, para fazer o fogo que aquecia essas casas. Então essa cadeira, ela é muito mais que um assento. Ela é um símbolo dessa dependência total da natureza. Ok, então é uma árvore. Entendido. Mas a história vai ficando mais complexa. Vamos fazer a nossa pergunta de novo para a gente descobrir a próxima camada. É uma mercadoria. Exato, não é só um objeto com uma função, mas é um ponto de conexão, sabe? Um nó numa rede de comércio global super complexa, com um valor que vai, nossa, muito além do simples uso dela. E a jornada dessa cadeira como mercadoria é impressionante. Pensa só, o mogno era colhido aqui no Brasil, com mão de obra escravizada. Daí é enviado pelo Atlântico. Lá do outro lado, artesãos super qualificados montavam a peça. E quem comprava não estava levando só um móvel bonito para casa, não. Estava comprando um ativo financeiro, um investimento que guardava valor. Então, um objeto que parece simples conecta a gente diretamente com o comércio global, com o custo humano gigantesco por trás disso e com os mercados daquela época. Agora, vamos mudar o foco. Deixar um pouco de lado o material e a economia e olhar para o que essa cadeira significa do ponto de vista da arte e da sociedade. Então, com esse novo olhar, vamos de novo. O que mais ela pode ser? Isso é uma escultura. Simples assim. Hoje em dia, dentro de um museu, a função dela mudou completamente. Ninguém senta mais nela. O objetivo é outro, é admirar, apreciar a forma, a beleza. E as provas estão todas nos detalhes. Olha só, as curvas sinuosas nas pernas, o jeito que o artista brincou com o espaço negativo, os entalhes super complexos, tudo isso é pura arte. Se lá em meados do século XVIII alguém ia sentar nela, hoje a função é outra, é ser vista. Ela foi além do seu propósito original e virou uma obra de arte. Ok, da arte a gente vai para a estrutura da sociedade. A nossa pergunta de sempre vai nos levar para mais uma camada de significado. Essa cadeira é um símbolo de poder. Olhando com os olhos da antropologia, ela não é só um lugar para descansar o corpo. É uma declaração. Uma declaração sobre quem está no comando. Imagina a fronteira americana, lá nos séculos 17, 18. Cadeira era artigo de luxo, coisa rara. Enquanto a maioria das pessoas sentava em caixotes, em barris, a única cadeira de verdade da casa, geralmente uma peça grande e imponente, era do patriarca. Sentar nela era um ato que simbolizava autoridade. E o ponto-chave é esse. Quando não existiam muitos outros símbolos, o simples fato de ter e usar uma cadeira já definia quem tinha o poder, quem tinha o status ali. Bom, na nossa última parte, o foco fica mais pessoal, mais íntimo. A gente vai olhar para a cadeira como um registro de uma história humana e também como uma ferramenta para o nosso corpo. E aí, o que mais essa cadeira pode contar pra gente? Isso é um documento físico de madeira e tecido que conta uma história bem complexa e muitas vezes bem difícil sobre uma relação humana. A história por trás dessa cadeira, a Campeche, é muito forte.
Olha só, no começo do século XIX, Thomas Jefferson, que sofria de artrite, pediu para fazerem essa cadeira para aliviar a dor dele. E quem construiu? John Hemmings, um mestre marceneiro escravizado em Monticello. Pensa nisso. A habilidade de um homem foi usada para o conforto do seu senhor. A cadeira está aí até hoje como um documento silencioso dessa relação que era profundamente complexa e, claro, desigual. E agora, a nossa última pergunta nos leva para uma identidade final e que é bem surpreendente. Isto é um tratamento. É isso mesmo, um instrumento de bem-estar, um móvel pensado, projetado especificamente para a saúde de alguém. Essa ideia de móveis como remédio, ela não é nova não. Cadeiras como essa aqui, já de meados do século XX, eram até chamadas de cadeiras de doente. O design delas, sabe, o ângulo do encosto, o apoio dos braços, tudo era pensado para aliviar a dor. A gente já viu um exemplo disso lá na cadeira do Jefferson, né? É um tema antigo, e isso mostra que, muito antes da medicina moderna que a gente conhece, a preocupação com a saúde, com o bem-estar, já estava ali, presente nos objetos do dia a dia, dentro de casa. E assim, a gente fecha o nosso ciclo. Começamos com uma árvore e terminamos com um tratamento. A gente olhou para um único objeto de 6 jeitos completamente diferentes, e cada um revelou uma nova camada, um novo significado. Então, só para recapitular, o que parecia ser só um assento se mostrou uma árvore, uma mercadoria, uma escultura, um símbolo de poder, um documento histórico e, por fim, um tratamento médico. E aqui está a grande sacada de tudo isso. O valor de verdade não está em só dar um nome para as coisas. Está em olhar mais de perto, em questionar aquelas caixinhas, aquelas categorias que a gente usa todo dia sem nem pensar. A ideia é apreciar as histórias complexas que estão escondidas nas coisas mais comuns. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação. Depois de ver tudo que uma simples cadeira pode ser, a pergunta que fica no ar é: o que mais, no nosso mundo, a gente está vendo todo dia sem enxergar de verdade?